Glória a Deus por que nós temos vivido aqui. Glória a Deus. Vocês conseguem perceber que desde o dia em que nós recebemos a visão, a orientação, a direção do Espírito, até o momento em que nós passamos a estar aqui na escola, vocês conseguem perceber que é um novo tempo? Vocês conseguem perceber que as palavras, não que o Espírito tenha mudado, mas o entendimento que a igreja tem tido espiritual a respeito de nossa missão, a respeito daquilo que nós devemos fazer, a respeito do reino, tem mudado? E você tem sido chamado a participar disso, meu irmão. Você tem sido convidado a participar disso. Você faz parte dessa visão. Você faz parte dessa visão. Quando nós orávamos por esse momento, nós orávamos por cada um de vocês. Cada um de vocês faz parte disso, né? E nós temos tido um entendimento no Espírito, verdades têm sido ditas aqui, né, que são profundas, profundas. E que nós estamos encorajando a todos nós, não somente ficar no campo da ideia. Não ficarmos somente no conhecimento que nós temos recebido, que é lindo, é maravilhoso. Cada pastor que sobe aqui para poder pregar, domingo após domingo, tu fica maravilhado com aquilo que está sendo compartilhado, né? Mas nós temos incentivado a cada um de vocês, através de orações, através dos grupos familiares, a transformar tudo aquilo que vocês têm recebido no Espírito em prática na vida de vocês. Porque de nada adianta nós somente conhecer. É muito bonito você ver um PhD, um teórico, né, um doutor em alguma área que não exerce. Isso aí é a mesma coisa que nada. Agora, quando você vê, né, hoje em dia tem sido encontrado isso bastante em empresas, que é o quê? Muitas das pessoas não têm nem mais visto currículo daqueles que entregam para poder ser admitido na empresa, mas sim a experiência que ele tem. Porque muitas vezes a experiência fala muito mais do que os títulos que eles tiveram durante a vida. E assim é no Espírito. Nós podemos ditar de cor e salteado, de Gênesis Apocalipse, o Rafa sabe fazer isso, antes do culto, depois do culto, se você quiser ir, antes de ir para casa ouvir toda a Bíblia, é só perguntar para ele que ele vai ditar. Mas, hoje nós leremos provavelmente metade da Bíblia aqui comigo, mas você pode ditar várias coisas. Você pode ter versículos de cor e salteado. Mas se aquilo não é refletido na sua vida, se aquilo não transparece, se as pessoas não olham para você e falam, nossa, tem alguma coisa diferente em você. Ela pode até não dizer o que é, eu não sei o que é, mas você é um cara diferenciado. Porque o Espírito está transparecendo através de você. Mateus 7, a palavra de Deus diz assim, olha só. Assim como todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construi sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra a casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não não está falando de você não ouvir, não está falando de você não ter conhecimento, mas está falando de você não aplicar. Esse cara que não aplica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. O que não tinha fundamento? Aquilo que ele ouviu? Não, o que não tinha fundamento é aonde ele estava fundamentando aquilo que ele ouviu. A prática dele não tinha fundamento, ou seja, não tinha prática. Né? Caiu a chuva, vieram as enchentes, soprando os ventos, bateram com violência contra aquela casa e ela desabou, e grande foi a sua ruína. O Espírito tem nos incentivado a escutarmos as verdades celestiais que têm sido trazidas e reveladas e aplicarmos isso na nossa vida. Não é para bonito aquilo que a gente fala, mas são experiências que nós mesmos temos tido no nosso dia a dia. E agora, sabe o que é engraçado? Quando a gente está rolando ali o Instagram, tem aqueles gatilhos, né, daqueles rios que você assiste, e a pessoa fala, vem aqui, que vai, fala uma frase de efeito, eu vou te ensinar o segredo que ninguém nunca te falou. É ou não é verdade? Todos os gatilhos são assim. Não, se você fizer assim no teu Instagram, vai crescer, ou se tu fizer assim na tua empresa, vai crescer. Mas por que ele está compartilhando isso? Primeiro, porque ele quer pegar o teu dinheiro, mas segundo, porque se você aplicar, funciona. Mas se você saber aquilo e você não aplicar, não funciona. Não vai funcionar. Sabe o que é engraçado? A gente está compartilhando coisas que
funciona. É a verdade. A verdade funciona. A verdade, ela, como o pastor Andrei compartilhou, né, algumas semanas atrás, ela não é nem boa e nem ruim, ela é a verdade, ela continua sendo aquilo que é verdade. A verdade, ela é imutável. Ela é a verdade sobre nós. Então nós temos sido chamados a colocar esse princípio em prática. Em Gênesis 1, a palavra de Deus vai contar que no início Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Em Hebreus 11, a palavra de Deus vai falar que pela fé nós compreendemos que o universo foi criado mediante a palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Tá, vamos chegar aí, olha só. Deus criou primeiro os céus. E depois ele criou a... Tu vê que para que a terra existisse, haveria a necessidade de haver algo antes, que é o quê? Os... Então, tudo aquilo que nós podemos encontrar na terra veio de um lugar, chamado céu. Para que algo tivesse na terra, algo precisou ser criado antes, que se chama céu. Então, Deus criou primeiro o céu, depois a terra. Aquilo que está sendo visto foi criado daquilo que não era visto, que não podia ser visto antes. Significando que para que a terra se manifestasse, era necessário haver um céu primeiro. Tudo que a terra precisa está no céu. Todos os elementos que nós encontramos na terra veio do céu. Porém, a nossa mente está ligada na terra. Nossa mente está ligada na terra, né? Com as coisas da terra, que somente pensamos em coisas terrenas. Nos mantemos ocupados procurando na terra algo para poder suprir as nossas necessidades terrenas. A gente olha uma necessidade aqui e ao invés de a gente olhar para onde vem o suprimento, nós olhamos para as coisas terrenas para poder suprir aquilo. Então Deus tem nos chamado a receber do céu, ou seja, no Espírito, tudo o que necessitamos para que a gente possa suprir as nossas necessidades aqui, na terra. Porque o nosso suprimento vem do céu. A vida com Deus, então, ela é um convite. Ela é um convite para a vida no Espírito. E esse é o meu tema de hoje. A vida no Espírito. Então, quanto mais rápido nós aprendemos que a nossa vida é espiritual, que as situações que passamos é de caráter espiritual, mais efetivo nós seremos na nossa realidade. Não é à toa que Paulo, ele fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é no Espírito. Né? E muitas vezes, você vai conversar com um irmãozinho, né, e você pergunta, e aí, irmão, como é que tá? Você faz aquela pergunta meio retórica, né? Mas, como é que tá? O irmãozinho fala, não, que meu gato isso, que meu periquito aquilo, que minha empresa isso, que aquilo, e ele começa a falar somente de coisas terrenas. Somente de coisas terrenas. E ele está se sentindo como quem? Como aquele cego em tiroteio, né? Não sabe para onde vai, né? E aí você fala, tá, e para onde você está olhando? Né? O que é a verdade sobre todas essas coisas que você acabou de me contar? E muitas vezes não sai nada da boca dele. Né? Por quê? Porque falta fundamento, falta aquilo que a gente precisa receber, que a gente precisa olhar, que é para o Espírito. Andrei estava falando aqui hoje de manhã, né? Eu quero poder citar esse texto. Diz em Gálatas 5, entretanto, o fruto do Espírito é amor, é alegria. Ele está falando daquela bagagem que nós carregamos quando nós encontramos Jesus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas são espirituais que Deus concedeu a nós. É aquela bagagem nova que nós recebemos em Cristo Jesus. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne e com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Quando Paulo fala aqui, né, que aqueles que crucificaram a sua carne, puxando um pouco daquilo que o pastor Rafa falou na semana passada, ele fala sobre um princípio que é um dos princípios mais elementares da doutrina cristã, que é o princípio de substituição e o princípio de identificação. Né? E o que isso fala? Quando nós entendemos a respeito da substituição, nós
entendemos que Cristo Jesus recebeu todas as coisas. Ele recebeu o nosso pecado. Não só recebeu, mas ele se tornou o nosso pecado. Ele se tornou a nossa doença. Ele se tornou a nossa pobreza. Tudo para que nele o juízo de Deus acontecesse. Ou seja, houve uma substituição. É a mesma coisa que se eu houvesse sido condenado por um crime, alguém falou, eu vou pagar por ele o que ele merece. O que ele merece. Para que ele não precise pagar. Certo? Isso se chama substituição. Então Jesus olhou para o crime que a humanidade cometeu e falou, eu vou pagar por eles. O grande problema está em quando nós olhamos para alguma situação terrena e achamos que aquilo que está acontecendo conosco é derivado daquilo que fizemos ou daquilo que éramos. Porque se alguém recebeu a punição de que me era devida, eu não posso ser mais condenado ou receber juízo por aquela punição. Porque alguém já recebeu. Certo? Então isso é um entendimento de que nós temos hoje, que podemos olhar para o céu e receber tudo aquilo que Jesus merece, porque ele recebeu a nossa punição, substituição. A natureza e a honra e a glória e a herança de que era proposta a ele, agora foi colocada sobre nós. Substituição. Grande é a nossa desgraça se nós olhamos para nós e falamos, nós não merecemos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Por quê? Porque você desmerece aquilo que aconteceu. Tu desmerece aquilo que Cristo fez. Aí, Elias, mas tu não sabe o que eu faço. Eu nem preciso. Jesus sabia e mesmo assim morreu em seu lugar. Para dar para você a vida que ele merecia. Para dar para você a saúde que ele merecia. Para dar para você a prosperidade que ele merecia. Então, se ele mesmo sabendo foi para lá e fez o que fez, quem sou eu para olhar e julgar qualquer coisa? Qualquer coisa. Substituição. Substituição. Então, Paulo, no final desse versículo, ele fala o quê? Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo pela direção do Espírito. Nós temos duas verdades aqui. Uma é sobre viver no Espírito e outra é sobre andar no Espírito. E essa é a diferença que eu quero falar com vocês hoje de manhã. Algo importante, então, é que não basta nós termos nosso espírito vivificado. Nós somos chamados a aprender a ouvir essa voz do Espírito, a andar conforme o Espírito nos guia. João 3, nós temos uma passagem super importante, quando Jesus está conversando com Nicodemos, e eu vou pegar só uma partezinha e fala assim, a partir do versículo 3. Jesus respondeu declarando, em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus. Em verdade te asseguro. Em verdade te asseguro. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é... Olha isso aqui, gente. O que nasce da carne, mas o que nasce do Espírito é... Se nós nascemos de novo, nós somos mais carne ou mais Espírito? E por que muitas vezes nós nos relacionamos como se fosse carne? Sabe o que é saber... Você quer saber o que é se relacionar com carne? Você viu a irmãzinha? Tá dando de novo em cima do marido da outra. Misericórdia. Isso aqui é você olhar a carne. Você viu fulana? Você viu ciclano? Tá sonegando imposto. Isso é se relacionar com carne. Sabe o que é se relacionar com espírito?
Vamos orar por fulana. Ela é uma nova criação. Amém. Você tá... Elias, fiz tal coisa. Você não é isso que você fez. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Elias, estou passando por dificuldade. Não, você não está. Porque você é próspera em Cristo Jesus. Isso é se relacionar com o Espírito. Porque aquele que nasce do Espírito é Espírito. Mas olha só que engraçado. Quando Jesus ele fala uma diferença entre pessoas. Aquele que nasce de novo, ele pode o quê? Ver o reino. Mas aquele que nasce da água e do Espírito, ele pode entrar no reino. Qual que é a grande diferença? Tá? Vamos tentar relacionar com aquilo que Paulo falou ali sobre viver e andar no Espírito. Quando nós nascemos de novo, que é aquilo que Jesus estava falando ali para Nicodemos, ele estava falando a respeito do nosso novo nascimento. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso espírito que estava dormente, que estava cego, ele revive. Só que essa pessoa que nasceu de novo, que é uma nova criação, ela tem a grande oportunidade de ver o reino. Quer dizer que ela não é salva? Não, muito pelo contrário, ela é salva, porque ela nasceu novamente. Porque aquele que nasce do Espírito ou seja, ela já está salva. Mas ela pode ver o reino. Ela pode ver a domo, ela pode ver a escola, ela pode ver as coisas acontecendo. Ela pode ver. E falar, nossa, isso é maravilhoso, o reino está sendo expandido. Olha só todas as coisas que estão acontecendo. Que maravilha. Mas, Jesus fala, logo em seguida, ele fala o seguinte, em verdade eu vos asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. E isso aqui não está falando sobre salvação. A salvação já foi dada antes. A palavra entrar, no grego, ela tem um significado que se chama sociedade. Sociedade. Então, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ter sociedade, não pode participar. Você pode enxergar o reino acontecendo, mas você não consegue fazer o reino acontecer. Então, o que é necessário para que eu possa entender com que o reino possa ser manifesto na minha vida, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos, na minha família, em todas as áreas da minha vida. Como então que esse reino pode se manifestar? Se eu nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? Nascer da água e do Espírito é a morte para si mesmo, que é nascer da água, no nosso batismo, assim como o batismo no Espírito. Nascer da água e nascer do Espírito. O que é batismo no Espírito, então, Elias? Imaginemos, então, o conceito de batismo. Eu estou vendo todo mundo quieto, né? É muita informação, eu posso... Não? Tá conseguindo me seguir? Então, beleza. O que é batismo no Espírito? Andrei, você pode me ajudar? Batismo, nós sabemos quando nós batizamos na água, né? A pessoa é imersa na água e depois é retirada como um símbolo daquilo que acontece no Espírito. Então, a pessoa é completamente submersa naquilo. O batismo no Espírito, eu não vou tirar aqui minha camiseta, mas seria como se fosse eu botar a minha camiseta em volta do Andrei. E ele está completamente envolto. Não tira foto agora para não fazer gif. Vai. Antes que alguém tire. Mas é como se o Andrei ele está completamente envolto do Espírito. Ou seja, quando nós estamos inseridos no Espírito, qual Espírito que você enxerga? Silêncio. Espírito Santo. É o Espírito de Deus em nós. Porque o nosso Espírito foi inserido dentro do Espírito de Deus. Então é com esse Espírito que você se relaciona com as pessoas. A única forma, então, do reino se manifestar, da palavra frutificar em nossas vidas, é quando nós permitimos que nós sejamos batizados no Espírito. Isso é andar no Espírito. Então, Paulo está falando aqui, se fomos vivificados, que é nascer de novo, da mesma maneira,
andemos no Espírito, ou seja, seja batizado no Espírito, para que o Espírito guie as suas atitudes, guie as suas palavras, guie as suas decisões. Por quê? Porque se a gente não olhar para aquilo que há no Espírito, não há manifestação aqui na Terra. Por isso que Deus cria os céus e depois Ele cria a Terra. É por isso que aquilo que é invisível, que se manifesta naquilo que é visível. Se eu procurar naquilo que há visibilidade, o suprimento que eu necessito para aquilo que eu vejo, isso se torna escasso. O Rafael deu um exemplo hoje de manhã. A minha conta está gorda, mas ela é limitada, porque no momento que eu gastar ela, acabou. É limitado. Vocês entendem? O recurso natural é limitado. Por que o Trump está invadindo a Groenlândia? É que ele tem as terras raras e sei lá o que, tal. Porque lá não tem, escasso, limitado. Ele precisa procurar em algum outro lugar. Sabe o que é engraçado? Quando você não encontra em você, você tenta roubar de outro. Porque você está olhando no limitado. É assim. Mas quando você olha no ilimitado, você pode falar, você quer levar a minha capa? Leva a minha túnica. É assim. Porque você olha para o ilimitado. Você olha para o ilimitado. Pode levar, não tem problema. Não vai faltar. Então, eu vou dividir a vida no Espírito em 3 pontos. E o primeiro ponto é a promessa do Espírito. Em Joel 2, a palavra de Deus fala uma promessa no Antigo Testamento de um profeta que estava falando a respeito da vinda do Espírito. Porque no Velho Testamento nós podemos ter diversos questionamentos de como que acontecia a dinâmica, tal, do relacionamento com Deus. Mas uma das coisas que era prometida era a vinda do Espírito e a habitação do Espírito dentro de nós, do Espírito Santo dentro de nós. E o profeta fala lá em Joel 2:28, fala assim, então depois desses eventos, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, seus filhos e filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões, e depois vocês podem ler em casa tranquilo. Mas tu vê que o Espírito era uma promessa, e o Espírito seria derramado. Essa palavra derramada normalmente era utilizada para como se fosse uma chuva, algo que caía, que vem do céu de cima para baixo. Tá? Ezequiel também fala em 36, eis que depositarei o meu Espírito no interior de cada pessoa. É uma promessa, algo que eles ansiavam por isso. Eles não tinham isso nessa época. Não tinham acesso ao Espírito. Algumas pessoas, o Espírito Santo vinha sobre elas para poder capacitá-las para alguma função, para alguma coisa, mas logo em seguida ele precisava ser retirado. Por quê? Por causa que o pecado habitava sobre ela. Um dos pastores falou isso hoje de manhã, né? Que eu não compactuo ali. Mas olha só o que Pedro fala em 1 Pedro 1. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram. Aqui nós já estamos no Novo Testamento. Nós já estamos falando de alguém que já recebeu o Espírito. E ele começa a falar dos caras que estavam prometendo, profetizando lá no Velho Testamento. E ele fala a respeito disso que eles estavam falando. Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas. Eles estavam tentando discernir, eles estavam tentando entender quando que essas coisas iriam acontecer, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam. Então o Espírito Santo vinha, dava uma revelação e eles podiam falar mediante essa revelação, mas o Espírito não podia permanecer. Ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que seguiriam as suas aflições. O que a gente está falando aqui? Substituição. Então ele está falando, Cristo viria, ele sofreria, mas haveria uma glória depois disso, que está destinada a vocês. Versículo 12 ele diz, a eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios. Então, enquanto eles estavam profetizando, eles sabiam que eles não estavam profetizando para eles. Eles não estavam profetizando para eles. Mas sim para vós. Quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Assuntos esses
que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Sabe o que é isso? Os anjos lá em cima estão olhando para você. Os anjos ministradores estão ao derredor. E a palavra de Deus fala que eles acampam ao nosso derredor. E eles estão assim, o que será que ele vai declarar agora? O que será que ele vai falar agora que o reino vai se manifestar? Eles estão loucos para ver o negócio acontecer. E aí eles falam, é agora. É agora que ele vai falar. Aí tu abre a boca e fala assim, meu Deus, está faltando esse mês. Aí os anjos falam, Jesus amado. Diabinho, pode pegar. Não, brincar. Tu abre tua boca para falar isso, meu filho. Oh, Jesus. Eles estão ansiosos para ver o reino acontecendo mediante as nossas vidas. Não é à toa, não foi à toa que Jesus falou, vocês farão coisas maiores. Maiores. Vocês vão alcançar aonde Jesus não pôde. Jesus nunca veio até o Brasil, mas o reino dele está no Brasil mediante vocês. É assim. É assim. E aí, então, o Espírito foi algo profetizado. A ideia de ser habitação de tal Espírito era um anseio dos antigos. No entanto, o pecado, a injustiça, lhes privava desse privilégio. Privava eles desse privilégio. Lembra quando Pedro está no Monte da Transfiguração? E aí, né, ele sobe ali, Pedro, Tiago e João junto com Jesus. Aí a palavra de Deus fala que Jesus, ele toma uma forma física celestial ali, aparece Moisés e Elias, e eles estão ali conversando, debatendo. Pedro fala, não, tá maravilhoso isso aqui, ó. Tá maravilhoso, ô maravilha. Vamos fazer uma tenda aqui para Elias, vamos fazer uma tenda para Moisés, vamos fazer uma tenda para ti, Jesus. Achando que ele estava honrando a galera. Mas o que Pedro estava fazendo ali, ele estava colocando os três no mesmo patamar, no mesmo nível, como se a voz dos três fossem a mesma coisa, como se eles tivessem a mesma importância. De repente, Deus fala do céu, esse aqui é o meu filho, a ele dá ouvido. Nesse momento, Elias e Moisés, né, os caras ficam até atônitos. Por quê? Porque era um novo momento. É uma caracterização de um novo momento. Nós não temos como colocar no mesmo patamar aquilo que era com aquilo que é hoje. Com aquilo que nós éramos antes, com aquilo que nós somos hoje em Deus. Então, para isso, nós precisamos ir para o nosso segundo ponto. O Espírito Santo, então, ele foi profetizado. E agora nós precisamos falar de algo muito importante que se chama a nossa identidade espiritual. Vamos buscar aquele versículo que fala que aquilo que nasce do Espírito é? Então tá, tudo em nossa vida então converge naquilo que nós somos. Tudo em nossa vida converge naquilo que somos. Nossa identidade determina nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Nossa identidade é o que determina nossos sentimentos, pensamentos e as nossas atitudes, né? Quando a gente tenta mudar nossas atitudes sem mudar a nossa identidade, isso é um trabalho em vão. É um esforço em vão. Porque se você não muda quem você é impossível você mudar as suas atitudes. Quero dar um salve para minha amiga Ingrid, que está aqui, que eu vou usar ela como exemplo, se ela me permitir. Amo você, amiga Ingrid. Mas a minha amiga Ingrid, ela é muito genuína em tudo que ela faz. E eu amo isso nela. E a gente estava, né, no Ano Novo, a gente passou o Ano Novo junto. E aí, quem que vocês conhecem? Você me dá permissão para poder compartilhar? Amém. Aleluia. Quem que no Ano Novo vai para uma festa de Ano Novo e aí chega a dar 10 horas e fala cansei, vou embora. E foi embora. Tá, mas aconteceu alguma coisa? Não, eu só cansado, vou embora. Aí, na mesma semana eu recebo um meme
uma criança, ela estava com uma cara de nojo assim, e aí dizia embaixo assim, né? Ah, quando alguém me convida para um lugar público e eu chego lá e tem um público lá. Eu mandei para ela, falei, nossa, Ingrid, assim, ó, posso substituir a face dessa criança por você. Mas ela é muito genuína em quem ela é, né? Muito genuína. Por que eu falei isso? Por quê? Porque as atitudes dela refletem quem ela é. Uma pessoa, né, que ela gosta do tempo de solitude dela, não é verdade? E isso é uma coisa que ela preza na vida dela, entendeu? E com todo respeito, a gente falou, tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Por quê? Porque não adianta eu querer forçar algo que ela não é. Nós querer obrigá-la a fazer algo que ela não é. É um exemplo esdrúxulo, mas serve para a gente poder entender como é que funciona isso. E agora eu vou precisar de alguns voluntários, mas antes de eu chamar os voluntários, eu quero ler um texto com vocês. Mas se nós compreendermos, então, nossa identidade, isso se torna algo mais simples para que a gente possa manifestar o reino em nossas vidas. A palavra de Deus diz em Gênesis 1, versículo 26 e 27 assim. Isso aqui é muito importante. Se você sair daqui e você pegar essa parte aqui, é a mais importante de toda a palavra. A palavra de Deus diz, então Deus determinou, façamos o homem, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. Então, no princípio, Deus cria o homem e a mulher. Cria o homem e a mulher. Essa palavra usada para criar é uma palavra criacionista. Ele criou, é a palavra bará em hebraico. Tá? Ou seja, é algo que vem do nada. Não existe matéria. É algo espiritual. Então Deus cria, tá? A matéria não originou. Deus criou o espírito do homem e da mulher. Tá? Aonde que ele criou isso? Colossenses 1 vai falar o quê? Porquanto nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra. Então Deus vai criar o homem. Tá? Então nós vamos aqui juntos criar o homem. Tá? Então vamos criar o espírito do homem. Eu vou pedir ajuda aqui do meu amigo Lucão, que é o mais espiritual de todos nós. Amém. Aleluia. Tá? Então Deus vai criar o homem. Eu vou ser Deus porque eu sou humilde. Tá? E aí ele fala assim, tá, vamos criar o homem. Vamos criar o homem. E aí ele vai lá e molda o homem. Mas onde ele molda o homem? Lembra que eu fiz com o Andrei? Não vou abraçar o Lucão aqui, mas né, ele criou nele, tá? Junto, dentro dele, ele cria o homem. Tá? Porque nele foram criadas todas as coisas. Tá? Então vamos deixar aqui o homem, por enquanto. O homem criado, o espírito do homem criado. Tá? Aí nós pulamos para Gênesis 2. Em Gênesis 2, a partir do versículo 4, diz assim: Eis a origem dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor fez a terra e os céus, não havia nenhuma planta no campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e nem havia homem para lavrar a terra. Ué, mas Deus já não tinha criado o homem no Gênesis 1? Por que em Gênesis 2 não tinha homem para poder lavrar a terra? Porque a terra é matéria. E o homem era espírito. Sem um corpo, o homem não podia lavrar a terra. Certo? Então o que Deus faz? O que Deus faz? Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó. Agora ele usa matéria. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Ah, tá aí, ó. É essa versão, né? O homem se tornou alma vivente. Tá?
Então, o que aconteceu agora? Agora a palavra que é usada aqui na Bíblia é a palavra formou, não mais criou. Porque agora ele usa uma matéria-prima. Ele usa uma matéria-prima. Então ele modela um corpo, e eu vou pegar aqui o meu amigo Andrei, que é o único de nós que está fazendo exercício além de mim, né? Ele cria uma matéria, tá? E aí ele vai pegar aquilo que estava dentro dele, tá? Ele vai pegar aquilo que estava dentro dele, e ele vai pegar nessa matéria e ele vai soprar. E ele une aquilo que estava dentro dele com aquilo que ele havia formado. Dessa união e dessa interação surge algo que nós chamamos de alma. E o mais almático está aqui. O mais almático está aqui. Não, brincadeira, brincadeira. A interação do espírito com o corpo surge a alma. E a nossa alma era o gerente. Era o gerente. Ela não fazia e recebia ordem. É assim que funciona o gerente, não é? Então, a nossa alma, ela ficava aqui no meio. Desta maneira aqui, ó. Isso, assim, tá? Então, entre o corpo e o espírito, nós temos a alma, que gerencia nossas emoções, que gerencia as coisas que vêm do espírito. No entanto, nessa época, como é que funcionava a dinâmica? Quando nós estávamos em Deus, por termos sido criados nele, já nele, Deus vira para o espírito e fala assim: vocês vão dominar sobre todas as coisas. Vocês vão dominar sobre os peixes, sobre as águas, sobre as terras, sobre o mar, sobre isso, sobre aquilo. Vocês serão férteis. Por quê? Porque nele, no espírito, nós recebemos propósito e desígnio. Deus não fala isso para a alma e muito menos para o corpo. Deus fala isso para o espírito. E no espírito onde nós recebemos propósito. Então, quando há essa interação, o espírito fala, ele vira para a alma e fala assim: ó, alma, me segue, porque eu sei o caminho das pedras. É isso que ele vai falar. Então, o espírito vira, a alma vira, e o corpo vira, e para onde quer que o espírito vai, os outros vão atrás. É assim que funciona. Amém? Então, em Gênesis 2, era assim que funcionava. Gente, muito obrigado. Vocês estão assim, ó, cachê hollywoodiano, né? Maravilhoso. Falta só um pouquinho mais de sorriso, mas o resto... Não, ainda não. Fica aqui que ainda tem mais humilhação. Não, desculpa, tem mais encenação. Porém, a história nos conta, né? A história nos conta que a outra parte do homem, nós não queremos falar quem, né? Mas isso pega num tal de fruto aí, né? Não, tô brincando, gente. Mas na história da queda, tá? Na história da queda, nós sabemos que o homem toma do fruto. Antes da queda, nós tínhamos mais um elemento aqui, que às vezes a gente esquece de citar, que é o nosso amigo Espírito Santo. Aleluia. Que vivia aqui, ó, abraçadinho, porque eles eram um só. Lembram? Ele sopra o seu ruá. E o Espírito do Senhor está aqui junto. E aqui o homem não tinha dificuldade nenhuma em andar no Espírito, porque ele era vivo no Espírito. Então o homem lavra, o homem cuida, o homem domina sobre todas as coisas, porque o Espírito tem guiado ele, porque aqui tem propósito para poder fazer todas as coisas. Certo? E aí vem algo que nós chamamos da queda. O homem toma do fruto, desobedece a Deus. Certo? E aí algo importante acontece. Na verdade, duas coisas acontecem. Tá? Eu vou ter que... Minha encenação está ficando grande aqui, né? Eu vou ter que chamar mais uma pessoa para cá, né? Valber, pode chegar aqui? Ele vai ser o nosso próximo coadjuvante aqui, tá? Mas no momento da queda, algo acontece, tá? Isso aqui acontece. O nosso amigo espírito da pombinha aqui tatuada, pode sentar, tá? Há uma desassociação, há uma separação. E separação na Bíblia é chamado de morte. Separação é chamado de morte. Só que o nosso espírito não foi feito para andar sozinho. Nosso espírito não foi feito para andar sozinho.
tá? Chegou um outro companheiro com ele, chamado nosso amigo Pecado. E ele se grudou aqui, ó. Ele se grudou aqui, ó. Ele se grudou. Ele não só se grudou, como ele trouxe um presente. E ele colocou aqui no nosso amigo espírito. Foi assim que aconteceu. E o nosso espírito, que estava separado agora do Espírito de Deus, ficou cego. Sem propósito, porque era aqui que a gente recebia o propósito. Sem domínio, sem manifestação do reino. E aí a alma fala, ô Espírito, seguinte, eu só sou o gerente aqui. Anda aí que eu preciso saber para onde é que eu vou. Anda aí, Espírito. É você que está cego mesmo, pode andar. E aí, não sabe para onde vai. Ele não sabe para onde vai, tá cego. Então o que a alma fala? Ó, esse CEO aí tá meio ruim. Eu vou ter que mexer meus pauzinhos aqui na empresa para poder fazer o negócio funcionar. Aí a alma fala, ela toma o soro do super soldado, né? E aí, não, tô brincando. Agora Ó, fui inspirado pelo seu genro. Aí, toma o soro do super soldado. Ó, e quando eu tô falando de Bíblia, tá todo mundo em silêncio, né? Mas aí começa uma ensinaçãozinha, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Ela toma o soro do super soldado e ela toma a frente. E ela fala assim, ó, agora vocês é que vão me seguir. E ela faz um negócio bem legal. Tá? Olha só, cara, eu vim preparado pro negócio. Tá? Isso, desamarra aí pra mim. Só puxar aqui, assim. Isto. Ela pega um negocinho e ela fala assim, corpinho, vem aqui, ó. Vem aqui, corpinho. Ela bota um aqui, nesta mão. Isto. Ela bota um aqui nessa mão. E ela bota um aqui na cabeça. Assim. E ela começa a ditar a regra. Só que o que ela não sabe... o que ela não sabe é que tem mais um aqui, ó. O espírito vem aqui para trás, o pecado vem para cá, e a alma, que acha que está mandando alguma coisa, está sendo controlada pelo pecado. E ela acha que ela tá mandando. Agora a alma acha que ela está conduzindo o corpo. Vai, corpo! Só que quem está conduzindo toda a situação aqui é o pecado. Amém? Beleza, gente. Obrigado. maior teatro está dentro. Obrigado, Jack. Amém, gente. Ficou fácil a gente conseguir compreender? Com atores desse, né? Quem não compreende? Então, o homem, com isso tudo que estava explicando aqui, ele aprendeu a viver com as suas experiências. Ele botou uma mochila nas costas, como falou o pastor Andrei, e ele pegava uma experiência ruim que ele teve, uma experiência boa, ou qualquer coisa que ele passava, e ele colocava nessa mochila. E ele colocava nessa mochila. E ele colocava nessa mochila. E aí, quando ele ia se relacionar com uma pessoa, o nosso relacionamento é sempre um dar e receber, certo? Uma comunicação é sempre dar e receber. Só que aí eu me pergunto, o que eu posso dar? Vou pegar minha mochila aqui. Aí eu olho para dentro da mochila, eu olho ali rejeição, eu olho egoísmo, eu olho traumas, eu olho todas as experiências que eu tive na minha vida, eu pego alguma delas, porque a minha alma não sabe gerenciar muito bem, porque quem está gerenciando ela é o pecado. E eu entrego para essa pessoa, ó, isso aqui é o que eu tenho para te dar no meu relacionamento com você. E essa pessoa vai fazer a mesma coisa. E vai pegar na mochila dela aquilo que ela tem e me entregar. Porque a alma se relaciona com alma dessa maneira. A carne se relaciona com a carne. Aquilo que é nascido da carne é carne. É assim que funciona. Só que aí, como o Andrei leu,
né? Vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei o meu fardo que é leve. A gente recebe uma nova mochila quando nós nascemos de novo. E nessa nova mochila tem novos gadgets. O cinturão lá do Batman, né? Tem novos elementos dentro dessa mochila. E quando a gente abre e fala, nossa, o que tem aqui dentro? Nós lemos lá no início, lá em Gálatas 5. Amor, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí eu abro e falo, nossa, tem tudo isso? Aí a pessoa vem com a alma dela e me entrega algo. E o que eu vou entregar para ela? Eu vou entregar bondade. Olha aí, amém. Eu entrego fidelidade. Eu entrego mansidão. Eu entrego domínio próprio. Eu entrego paz, alegria. Porque as pessoas hoje em dia, na alma, não tem. Na alma não existe paz. Na alma não existe alegria. Existem experiências alegres. Olha aí, ó. E aí você quer se sentir bem, você tem que lembrar daquele momento, daquela parte da tua vida onde você teve uma experiência boa fazendo tal coisa com alguém. Para você poder sentir um pouco de paz. E você tenta recuperar nas suas memórias algo que foi bom, aquela sensação, para você poder ter um pouco de tranquilidade em meio ao turbilhão que está a tua vida. Porque é assim que a alma funciona. Mas quando você consegue abrir uma mochila que não foi dada por você, você vê as experiências de quem? Ali dentro? De Jesus. Ali dentro estão as experiências de Jesus. E é de lá que nós sacamos aquilo que nós vivemos. É por isso que ele fala que ele nos dá a perfeita paz. A perfeita paz. Não como a do mundo. Eu vos dou a minha paz. Não como a do mundo. É a paz que excede todo o entendimento. Está onde? Na alma. É assim. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, assim, de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. A gente olha para as pessoas, a gente não vê mais simplesmente humanos. Ainda que outrora tivéssemos considerado Cristo assim, agora, contudo, já não conhecemos mais desse modo. Porquanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. É assim, é assim. A forma como reagimos, então, quando nós nascemos de novo, não é mais baseado nas experiências que nós tivemos. Naquilo que nós vimos, naquilo que nós sentimos. Tá? Quer ver? Quer ver algo importante? Perdão. Perdão. Por que perdão é sempre uma questão? Porque perdão é espiritual. Perdão é algo espiritual. Rafa, você tem que perdoar fulano. Não tem como. Não tem como perdoar fulano. Porque ele fez isso, ó a experiência. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele falou isso outro, tal. Quem que está falando aqui? A alma. Porque perdão não é sentimento. Perdão é espiritual. E aí, quando a alma se relaciona, ela traz toda a bagagem. Vocês entendem? Então, você vê que os nossos relacionamentos não podem estar baseados na nossa identidade terrena. Porque quando nós nascemos de novo, nós ganhamos uma nova identidade. Tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram. Você é uma nova criação, você nasceu de novo. Então, o que acontece? Nosso espírito aqui, que estava ligado com o nosso pecado, quando nós nascemos de novo, toda aquela cadeia de manipulação, ela é quebrada. Amém. Amém. Ela é quebrada. O pecado cai fora e a pomba do espírito aqui, ó, é ligada novamente. Liga aí. Amém. Nós nascemos de novo. Amém. Certo? Amém. Só que aqui vocês ainda veem dois. Olha aqui que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Nós nascemos de novo. Só que nós somos chamados a sermos batizados pelo Espírito. Amém. Batizados para nós estarmos inseridos no Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de agora a gente volta àquele negócio lá no início, onde Ele é quem guia as coisas. Amém. Amém. Ele é quem guia. Obrigado, gente. Amém.
Vocês entenderam? Isso é ser batizado no Espírito. Isso é ser batizado, ser guiados no Espírito, é ser andar no Espírito. Não é somente nascer de novo, mas manifestar o reino é sermos guiados pelo Espírito em todas as coisas, em nossas decisões. E eu quero poder finalizar com o nosso terceiro ponto. E eu estou dentro do horário. Aleluia. Eu ensaiei, gente, para fazer dentro do horário. Até o grupo de louvor, se quiser subir, eu já estou finalizando. Mas eu vou citar, eu vou ler isso aqui com vocês. Tá? Mas Mateus 3, vocês já conhecem essa história. O pastor Andrei teve uma palavra que ele fez lá no nosso antigo local, maravilhosa, se você puder pegar no YouTube depois assista. Mas eu quero poder citar algumas coisas. Mateus 13 vai contar uma história quando Jesus chega para os seus discípulos e ele conta a parábola do semeador. E nessa parábola, a gente vai ler aqui rapidinho, Jesus fala assim, então ensinou-lhes muitas coisas por meio de parábolas como essa. Eis que um semeador saiu a semear, enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, vindo as aves a devoraram. Outra parte, em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, por não terem raiz, e secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao nascer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O propósito das parábolas. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que eles falam por meio de parábolas? Ao que ele respondeu, porque a vós outros foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles isso não lhe foi concedido. Pois a quem tem mais se lhe dará, e terá em abundância, mas o que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa parte aqui é extremamente importante, porque muitas vezes a gente associa a riqueza, não tem nada a ver com isso. Tá? Não tem nada a ver com isso. Eu vou ler de novo. Por que você fala então por meio de parábolas, Jesus? Os discípulos estão perguntando. Ao que ele respondeu, porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não foi concedido. Pois a quem tem, mais lhe será dado. O que é quem tem? Quem tem o quê? Conhecimento do reino dos céus. Para quem tem, mais será dado. Quem não tem, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração. Olha só a diferença. Compreendam com o, não com a mente. Convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então você percebe que até mesmo Jesus faz citação daqueles caras lá no Antigo Testamento falando que o Espírito viria. E eles tinham esse anseio de ver, ouvir aquilo que eles estavam vendo e ouvindo, aquilo que nós podemos ver e ouvir. Só que o que Jesus está falando? Jesus fala sobre símbolos aqui, fala sobre mistérios aqui. E ele está falando, por que ele fala que eles têm olhos e não veem? Por que ele fala que eles têm ouvidos e não ouvem? Porque nós temos 2 tipos de ouvidos, 2 tipos de olhos. Lembra que no início quem guiava todas as coisas era o Espírito? Ele estava ouvindo de quem? Do Espírito Santo. Este ouvido,
Ouvia e guiava todas as coisas. E aquilo que ele enxergava era de acordo com aquilo que o Espírito Santo mencionava e mostrava para ele. Só que no momento que a alma veio à frente, ela passou a ter que ouvir. Ela passou a ter que ver. E através das experiências dela, ela começou a tomar decisões. Só que Jesus fala o quê? Ele fala assim, ó, vocês vão compreender com o coração. E a palavra coração, na Bíblia, nós entendemos por espírito. Tá? Então, a palavra de Deus fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Então, para nós podermos crer num negócio desse, não é simplesmente a gente deixar a Bíblia no nosso carro tocando tal, para o nosso ouvido natural ouvir. Sim, isso faz parte. Sim, isso faz parte. Mas o verdadeiro ouvido que precisa ouvir esse tipo de coisa é o nosso espírito. E é dali que a fé vai surgir. A certeza de todas as coisas. Então, a parábola do semeador, ela reflete uma vida espiritual. Uma vida espiritual. No versículo 13, que ele fala assim, vocês que compreendem o reino, vocês que compreendem as verdades do reino, essa palavra compreender, tá, significa unir na alma. Você sabe o que quer dizer isso? Vocês que compreendem, não está falando de racionalizar, não está falando que vocês descobriram quais são os segredos que eu falei aqui no meio, porque isso é lógica. Mas a palavra compreender, que quer dizer unir na alma, quer dizer concordância na alma. Quer dizer que vocês ouviram o que eu falei e vocês concordaram. Seu espírito falou para a alma, concorde, porque isso é verdade. Então, por isso que ele vai falar, para vocês que compreendem as verdades celestiais, aquilo que vocês têm será dado. Dado mais. Dado mais. E para aqueles que não concordam com aquilo que eu estou falando, até aquilo que eles tinham será retirado. Não é à toa que no início da parábola, Jesus fala sobre a beira do caminho. A semente, que é a palavra de Deus, quando ela cai na beira do caminho, tá? O semeador está semeando. E as sementes que caíram na beira do caminho, esse caminho, pensa comigo, se ele está passando por ali, é porque é um caminho de trajetória, certo? Então, pessoas passam por ali. É um chão pisado. Isso reflete aquele coração, aquela pessoa que recebe influência externa. Aquela pessoa que ouve com os ouvidos da alma a opinião de outros, ao invés de ouvir o Espírito. Sabe o que é engraçado? A palavra de Deus fala em Salmo 1 que bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Sabe o que é engraçado? A nossa alma, na primeira dificuldade que nós nos encontramos na nossa empresa, nós vamos olhar um portal de política para ver o que está acontecendo no Brasil, ou a gente vai ver a bolsa, ou a gente vai falar com o fulano para ver qual foi a experiência dele na empresa dele. E eu não estou falando que essas coisas são erradas. Tem sabedoria nisso. A própria palavra fala que há... esqueci agora. Uma bênção na multidão de conselhos, a sabedoria. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Isso mesmo. Me faltou. Mas aquele que não segue o caminho dos ímpios é aquele que, antes de ouvir qualquer pessoa, ouviu a palavra. Perguntou o que a palavra fala a respeito de quem eu sou, porque a identidade dele está firmada naquilo que Deus firmou sobre ele. A palavra, ela é espírito e vida. A alma não sabe o que fazer com o espírito. Ela não sabe, ela recebe algo, é a mesma coisa, né, que eu desse aqui um cabeçote aqui do motor do carro para o Andrei. Ele não é mecânico. O que eu faço com isso? É assim que a alma lida com as coisas espirituais. Ela não sabe o que fazer. Mas tu dá
né, o cabeçote ali, os pistões para um mecânico, ele vai saber exatamente o que fazer. Então por que a gente não dá as coisas espirituais para aquele que sabe o que fazer, que é o nosso espírito? Discernir as coisas de forma espiritual, porque tudo em nossa vida é espiritual. Lembra? Céus e terra. Aquilo que é invisível se manifesta naquilo que é visível. O terreno pedregoso, né, é aquele terreno seco. Ele tem até, a palavra de Deus fala que ele tem ali um pouco de terra, a planta até nasce, mas vem o sol e ela seca. Então, isso fala daqueles que vivem de acordo com a lei, da antiga aliança, né? O crente, ou então até mesmo o crente imaturo. O crente imaturo ele é caracterizado pelo terreno pedregoso. A Bíblia diz que o sol queima a planta que nasce. O sol é um símbolo de justiça. Por isso que é o crente imaturo e aquele que vive na lei, porque eles não sabem ser confrontados pela justiça divina. E o que é a justiça divina? É a substituição. É você entender que Cristo sofreu para que eu possa viver. É você entender que Ele padeceu para que eu possa ser próspero. É entender que Ele foi doente para que eu possa ser são. Isso se chama justiça. É o estado perfeito em Deus. Porque Ele se tornou imperfeito. Ele se fez quem eu era para que eu pudesse me tornar quem Ele era. A Bíblia fala em 1 João que, assim como Ele é, nós somos neste mundo. Não no mundo que vier. Neste mundo nós já somos. Então, quando eles são confrontados pelo sol da justiça, né, eles não frutificam. Eles não frutificam. Os espinhos fala sobre aquele cristão que recebe a palavra, que recebe a verdade do Espírito. Só que as preocupações do mundo, as ansiedades do mundo, as experiências da alma falam mais alto. E aí, sabe o que acontece? A palavra de Deus conta que essa semente ela até nasce. Mas por causa dessas preocupações, ela abafa a palavra. A palavra diz que eu sou próspero, mas minha conta está vermelha. A palavra diz que eu sou perdoado, mas eu me vejo como um pecador. A palavra de Deus diz que eu sou generoso, mas eu me vejo em escassez o tempo todo. Essa é a semente que caiu em espinhos. Porque a circunstância, você olhar a circunstância, abafa aquilo que a própria palavra diz a seu respeito, e você não deixa ela frutificar. E a boa terra, ela fala sobre multiplicação, é a terra que não resiste, é a terra que não questiona, é a terra que é fértil, é a terra que é lavrável. Não é à toa que no versículo 23, Jesus vai perguntar para os seus discípulos, e aí, vocês entenderam isso? Ou seja, vocês concordaram com isso? E sabe o que é o mais interessante? Mesmo na terra lavrável, mesmo na terra boa, a palavra de Deus vai falar que a semente ela gera a 100, a 60 ou a 30. A 100, a 60 ou a 30. Por quê? Porque depende do quanto que você rega essa semente. A semente não muda. A semente tem o mesmo potencial, certo? Sim. Ela vai produzir a 100, a 60 ou a 30. O que depende? Do quanto que a gente expõe ela aos nutrientes que ela precisa para poder produzir 100 ou 60 ou 30. Então o que ela precisa? Precisa de chuva, precisa de sol, ou seja, precisa de justiça. Entendimento de que eu sou justo. Eu sou justo e isso não muda. Está acontecendo tal coisa. Eu sou justo e nada muda isso. Minha identidade está firmada. E por isso que a minha identidade está firmada em Cristo Jesus, que minhas atitudes vão condizer com isso. Você recebe a chuva, e a chuva, para a gente poder finalizar, é um símbolo do Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo. Então, quanto mais chuva aquela semente recebe, mais ela vai produzir. A semente que produziu 30 foi que recebeu pouca chuva. A semente que produziu 60 recebeu um pouco mais, mas nem tanta chuva. E a semente que produziu 100 é a semente que recebeu
muita chuva e muito sol. O quanto mais nós nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo, mais nós manifestaremos o reino de Deus em nossas vidas, nas vidas que estão ao redor de nós. Depois você pode ler em casa Joel 2, que fala sobre as chuvas, né, que viriam, para a gente poder finalizar aqui. E eu quero pedir para que você fique de pé. Tá bom. E eu quero poder fazer umas declarações, eu gostaria que você repetisse comigo, porque essas são as verdades sobre a sua vida. Elas são imutáveis. Toda essa aula, né, dessa pregação que nós tivemos aqui, ela é um ensino sobre substituição. E como nós nos identificamos na obra consumada de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que nós éramos antes. Você lembra quando o Lucas, que estava aqui na frente, que era a representação do Espírito, ele se uniu ao Valber, que era o pecado, e eles se tornaram um só? Pense que Jesus fez a mesma coisa. Quando Jesus estava na cruz, o Valber saiu de nós e ele se tornou um com Cristo Jesus. Jesus ele não somente recebeu o pecado, mas ele se tornou o pecado. Ele era o pecado naquele momento. E o pecado, ele não somente ele cegou o espírito, mas ele trouxe com ele um monte de consequência. Como maldições, como escassez, como doenças, preocupações, ansiedades, tudo que você pode pensar veio junto com ele. Junto com ele. Nesse momento que ele é retirado e colocado sobre Cristo, o que sobrou para nós? A união com o Espírito. Porque Cristo, a palavra de Deus vai falar em Romanos, que ele condenou na carne o pecado. Então o pecado morreu junto com Cristo Jesus. Se ele se tornou pecado, e quando ele morreu, ele matou com ele junto o pecado, que é a nossa natureza, que era aquilo que nos unia a toda escassez, aquilo que nos unia a toda infelicidade, aquilo que nos unia a toda tristeza, aquilo que nos unia a toda preocupação, aquilo que nos unia a toda ansiedade. E nós, agora, unidos ao Espírito Santo, nós desfrutamos de paz, bondade, alegria, benignidade, mansidão, domínio próprio. São as coisas onde nós estamos unidos e fazem parte de quem nós somos. Amém? Então você vai declarar comigo. Eu sou o que meu Pai diz que eu sou. Eu sou um com Deus, mediante ao novo nascimento. Eu sou justo como Jesus é justo. Eu sou herdeiro da saúde divina, assim como Jesus é são. Eu sou herdeiro de todas as bênçãos, mediante Cristo Jesus. Eu vivo em paz, eu vivo em amor, eu sou manso e humilde, eu sou uma bênção. Você deixou de ser abençoado para se tornar uma bênção.